Dan Ariely, Previsivelmente Irracional. É um livro bem simples de ler, e aí aqui a gente já está entrando em economia comportamental, tá? Esse livro, eu poderia sugerir vários outros, né? Aqui 12, no fim, ficam limitados e eu queria poder trazer um pouco dessa mistura entre parte psicológica, parte de finanças comportamentais mais economia comportamental mais, né, o grosso e também uma parte de neurociência que o núcleo, né, de finanças comportamentais é exatamente isso, é discutir psicologia, economia e neurociência. Então eu queria fazer com que esses 12 livros eles, em certa medida, trabalhassem com esses três grupos. E aí, por isso que tem um pouco de cada um. Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely, é interessante, porque ele fala sobre esse aspecto, né? As forças invisíveis que nos levam a fazer o que nós fazemos. E aí ele fala sobre vários aspectos que, entre aspas, manipulam o nosso comportamento, desde exposição a preço, a forma com que nós nos expomos a determinados preços e como que isso altera o nosso comportamento. Ele fala sobre vários vieses, né? Não diretamente assim, mas ele discute as questões sociais, questões de... Tem uma discussão bem interessante que ele fala sobre não misture dinheiro com norma social. Por exemplo, ele fala sobre uma família, né, que sempre ia buscar os filhos 5, 10 minutos depois que o colégio fechava. E aí o colégio começou a pensar, tá, mas o que eu posso fazer para que parem de atrasar? Ah, vou colocar uma multa. O que começou a acontecer? A família atrasava ainda mais. Por quê? Porque eu estou misturando uma norma social, que é a responsabilidade de eu ir buscar o meu filho, com um contexto financeiro, uma norma financeira, né? E aí, isso, as coisas não funcionam juntas. Por que não funciona juntos? Porque daí a pessoa vai pensar assim, bom, se eu estou pagando, eles podem esperar. Azar. E aí eles atrasam mais. Então o tiro saiu pela culatra. E aí ele discute várias coisas relacionadas a esse tipo de atitude, que às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra. Outras coisas que ele discute também estão relacionadas com iscas, como que as iscas de preço, elas nos fisgam, que por vezes um preço ele nos é apresentado não para que a gente compre aquilo, mas que sirva de isca para que eu compre outra coisa que a empresa está querendo me vender. Então é bem interessante, assim, as discussões dele. Também é um livro bem simples de ler, nada elaborado do ponto de vista muito técnico e tal. Então, assim, super fácil e eu acho que você vai gostar. E já começa a introduzir de uma forma mais fácil economia comportamental. Aí viemos para Misbehaving. Esse livro eu acho que tá meio difícil de encontrar, sabe? Tem gente que me manda dizendo, Jéssica, vi que tu sugeriu Misbehaving, não tô encontrando e tal. Parece que não tá tão fácil de encontrar esse livro e quando se encontra, o valor dele é bem salgadinho. Mas espero que tu encontre, espero que não esteja tão salgadinho. Na época que eu comprei não era um preço normal, de livro normal. Não sei se a escassez dele, né, tá fazendo com que ele fique mais caro. Enfim, eu não sei por que não tá tão fácil de encontrá-lo. Mas Richard Thaler é um dos pais da economia comportamental, junto com Daniel Kahneman e o Amos Tversky. E ele, né, junto com os dois, constrói vários conceitos, desde contabilidade mental, nudge, que é a arquitetura de escolha. Ele discute vários outros aspectos relacionados a comportamento financeiro pessoal. Isso que eu acho que é bem interessante do Richard Thaler. Ele sai do escopo só de psicologia do Daniel Kahneman em tomada de decisão, né? Que seria mais geral, e ele olha bem para os aspectos comportamentais. Então, ele vai discutir essa questão de contabilidade mental, ele vai dos baldes de orçamento, enfim, é bem interessante. E aí, nesse livro, ele conta meio que a história da construção da economia comportamental. Aí ele vai trazendo década por década, assim, sabe? Então ele vai trabalhando o que foi discutido em cada fase. Então ele começa lá em 1970, aí ele fala da teoria da perspectiva, ele fala sobre
várias outras coisas, o efeito posse, que foi ali também no final da década. Então, ele vai trazendo todos esses aspectos, contabilidade mental, autocontrole, quem discute autocontrole na economia comportamental, quem introduz essas discussões é justamente o Richard Thaler. Ele fala que existe o planejador, que é aquela pessoa que pensa, que faz, que não sei o quê, e aquele que age. Só que na maior parte das vezes, aquele que age não está em conformidade com o que foi planejado. E nesse livro ele fala frases que eu já falei várias vezes aqui. Por exemplo, em relação ao autocontrole, ele diz assim: todas as pessoas elas querem viver bem, todas as pessoas querem emagrecer, todas as pessoas elas querem uma boa relação com o dinheiro, mas não hoje. Hoje eu vou comer hambúrguer, hoje eu vou gastar, hoje eu vou não sei o quê, e aí as pessoas nunca conseguem construir a vida que desejam, porque elas estão sempre no hoje não, hoje não, hoje não. Então isso é uma fala deste livro. Tem várias falas que eu trago que são deste livro e que são muito úteis para o nosso entendimento da nossa tomada de decisão, né? Se você não se vê, não será. Isso é uma outra frase que ele traz também. Save More Tomorrow, que é as questões do Nudge. Tem o livro do Nudge também. Eu não sugeri aqui o livro do Nudge, porque aqui ele já discute o Nudge, que é a arquitetura da escolha, que é toda aquela construção de eu montar um ambiente que vai me levar para uma boa tomada de decisão. Os últimos capítulos desse livro, ele discute exatamente isso, né? Essa arquitetura de escolha. Fala sobre o Dan Ariely, desculpa. Ele fala sobre o Daniel Kahneman. Falando uma curiosidade em relação a Dan Ariely, deixa eu contar uma fofoca. Por que as pessoas gostam de fofoca, né? Isso é bem interessante. Tem vários estudos que mostram isso. Mas existe na área de economia comportamental, finanças comportamentais, existem algumas críticas aos trabalhos do Dan Ariely, que é o autor do outro livro ali, porque ele, no cerne da sua pesquisa, ele estudou os aspectos relacionados com... como se fosse justiça, assim, sabe? Como tu ser honesto, honestidade, essa é a palavra. Ele estudou muito sobre honestidade. E há boatos de que alguns dados das pesquisas dele não eram reais, foram manipulados. E aí abriu-se, né, no meio acadêmico, toda uma discussão do tipo, como que o cara, ele fala, né, sobre honestidade e o cara não é honesto. E aí tem algumas críticas em relação ao Dan Ariely. Mas o livro é bom. E o livro não traz nada fora de órbita, digamos assim. Mas voltando para o Misbehaving, eu gosto muito da forma com que o Misbehaving é tratado. Ele traz alguns exemplos bem práticos também para quem é empreendedor, de exemplos de estratégias de vendas, Ele já trabalhou como consultor, o Richard Thaler. Então ele traz alguns exemplos de estratégias que foram utilizadas em empresas, em não é lojas, né? Aquelas centros de esqui e o que funcionou, o que não funcionou. Então ele traz tanto do ponto de vista evolutivo da teoria de finanças comportamentais, quanto também a construção de ideias que a gente pode aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu, particularmente, acho esse livro maravilhoso. Tenho que ler ele de novo, inclusive, que eu acho que já faz um bom tempo que eu li, né? Eu acho que eu já li ele umas 2 vezes, mas eu acho que já está na hora de ler a terceira. Eu faço isso com frequência, tá? Eu leio mais de uma vez o livro, tipo, rápido e devagar eu já devo ter lido umas 5 vezes, porque a nossa visão muda. Tu consegue enxergar coisas que numa primeira leitura tu não enxerga. Então eu sou dona de pegar o mesmo livro e ler de novo. Eu acho isso útil quando o livro cabe de ser lido novamente, né? Tipo assim, eu não leria de novo Imprevisivelmente Racional. Acho que não faz sentido. Não é um livro tão denso. Se eu folhear um pouquinho, eu já sei. Agora, o Misbehave, ele tem mais quantidade de conteúdo também. E aí é um livro que eu leria novamente. Então, esses livros que são mais técnicos, digamos assim, e ainda que o Misbehave não é tão técnico, mas tem muita informação, sabe? Tu consegue extrair dali várias coisas. Esses livros eu gosto de reler.